Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã em 2 Coríntios, capítulo de número 2. Iremos ler somente um versículo, o versículo de número 11. Somente um versículo, o versículo de número 11. Diz assim, a santa e poderosa palavra do Senhor: porque não ignoramos os seus ardis. Amém. Irmãos, podem sentar nessa manhã. Na primeira mensagem, irmãos, que foi ontem pela manhã, nós falamos acerca do inimigo que temos. O inimigo este que é o nosso inimigo interior, a nossa natureza pecaminosa, a velha natureza. Natureza esta, quando se levanta, ela tenta nos tirar do propósito pelo qual nós fomos recriados em Cristo Jesus. Como nós sabemos, nós fomos criados para a glória de Deus, para servi-lo, atender ao propósito de glorificar o seu santo nome. Mas devido, irmãos, àquilo que foi a tentação, através do pecado, a qual Adão e Eva cederam às tentações da serpente de Satanás, o pecado entrou no mundo e essa natureza caída, corrompida, ela passou a todos os homens através de Adão. Porém, em Cristo Jesus, essa natureza santa, criada, como diz Paulo, em verdadeira justiça e santidade, ela passou a estar na nossa vida. De tal forma que, por mais que ela ainda esteja na nossa vida, essa nova natureza santa, ainda reside em nós, irmãos, o velho homem, essa velha natureza. Nós, ontem, definimos, irmãos, justamente a questão dessa velha natureza, ou pelo menos a questão do pecado. Falamos que o pecado não é apenas fazer o que é errado, mas também é deixar de fazer o que é correto, deixar de fazer o que é certo. O velho homem, ele está entenebrecido no entendimento. Ele não conhece os cuidados, as misericórdias de Deus, na libertação que Deus faz através de Jesus Cristo. Porém, o novo homem, ele foi recriado, renovado em Cristo Jesus. Mas esta velha natureza não é só, como nós falamos, fazer o que é errado. É também deixar de fazer o que é certo. E nós comentamos que vivemos numa geração, numa era em que muitos não cometem o pecado ativo, no sentido de fazer o que é errado, mas cometem o pecado porque se omitem em fazer o que é certo. No caso aí, é o pecado de omissão. Pessoas estão omissas aonde deveriam criticar, acusar, falar, porque temem perder o que conseguiram na sua história, na sociedade, nos altos cargos, nas conquistas pessoais que conseguiram. E devido ao medo de perder, meus amados irmãos, o que conseguiram, de fazerem confrontos por causa da verdade, acabam tendo medo de confrontar, de pregar a palavra, de dizer a verdade, e ficam calados, cometendo o pecado de omissão. Falamos também, meus amados irmãos, que uma outra consequência do pecado, além da omissão, é o pecado da ingratidão. Quando o pecado da ingratidão se revela, se manifesta, é porque vem, irmãos, como consequência do pecado do ego, do egoísmo. Quando o ego está levantado, quando o velho homem, irmãos, ele está em destaque, o homem tem a tendência a ser ingrato, porque quando o seu ego está levantado, ele só tem olhos para si.
para os seus desejos, para as suas vontades, para aquilo que ele quer, para aquilo que ele deseja. Falamos como exemplo o povo de Israel no Antigo Testamento, que muitas vezes Deus os abençoou, os livrou, os salvou, lutou as suas batalhas, mas aquele povo, irmãos, levantou o seu ego, o seu orgulho, e como consequência disso, aquele povo foi ingrato. A pessoa que está com o seu ego levantado, ela não olha para o seu próximo, para uma pessoa que ama. Pelo contrário, ela olha para as pessoas ao tentar usá-las para o seu próprio benefício. Quando a pessoa está com o seu ego levantado, ela não tem olhar para o seu próximo, para o seu irmão. Quando a pessoa está com o ego levantado, ela não tem olhar para Deus, ela tem olhar para si. Ela se torna, irmãos, ingrata, porque tem olhos para si. Aliás, ela passa a pedir mal, por isso Tiago vai dizer que vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Falamos, irmãos, que a solução para tudo isso era justamente vestir-se do novo homem, era justamente fazer morrer a natureza pecaminosa, era justamente andar em novidade de vida, atender os conselhos da palavra de Deus, fazer morrer, pois, a vossa velha natureza. Falamos, meus amados irmãos, que o crente em Jesus, para vencer tais coisas, é necessário que ele possa pegar o seu eu, o seu ego, o seu orgulho e colocá-lo na cruz aonde Cristo Jesus venceu. Nós falamos que Jesus teve um caminho a seguir, o caminho da sua humilhação. Ele, irmãos, humilhou-se sendo grande, o caminho da humilhação, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, mas quis morrer na cruz, decidiu morrer pelos nossos pecados. A missão de Jesus era morrer por cada um de nós. A missão de Jesus era morrer pela humanidade. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. A sua responsabilidade, que ele quis, era morrer. Mas a responsabilidade do Pai, acima de tudo, irmãos, era ressuscitá-lo ao terceiro dia. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Da mesma maneira, nós, irmãos, temos a nossa missão. A nossa missão é deixar o nosso orgulho, o nosso ego na cruz. A nossa missão, a nossa parte é deixar que o nosso ego não se levante. Amar a Deus, amar o nosso próximo, fazer a vontade do Pai. Nós temos que fazer morrer o nosso ego na cruz. Mas a esperança, irmãos, que Deus nos dá, que quando nós fazemos isso, matamos o nosso eu na cruz, o nosso ego, o nosso orgulho, meus irmãos, Deus se responsabiliza para que possamos andar, irmãos, em vitória. Porque Ele nos faz ressuscitar, sim, em obediência, para andar em novidade de vida, em novidade na sua presença. Porém, meus amados irmãos, se nós fizermos tudo isso, se nós atentarmos para esses ensinamentos, nós poderíamos pensar que agora sim, nós vamos ter uma vida plena de santidade. Vamos ter uma vida plena de obediência, de ter uma vida com abundância, porque afinal de contas, nós estamos obedecendo a Deus, reconhecendo o que o pecado é, o que o pecado faz e o que a providência de Deus faz para com a nossa vida na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não há apenas, meus amados irmãos, um inimigo interior, a velha natureza, o velho homem. Existe um outro inimigo que é externo. Existe, irmãos, um outro inimigo que é Satanás. Existe um outro inimigo que é o diabo. Um inimigo que é o interior, a palavra de Deus nos ensina a vencer. Mas existe um outro inimigo, irmãos, que tem os seus ardis, que tem os seus ataques. Esse inimigo, ele é espiritual, ele é Satanás, é o opositor, o acusador, aquele que calunia aqueles que servem a Deus. E esse inimigo, meus amados irmãos, muitas vezes a humanidade não o reconhece. Na realidade, a humanidade quer
acreditar que ele não existe. Por mais que, irmãos, que o diabo venha fazer na humanidade mazelas, pecados, como nós falamos aqui, ele veio para matar, roubar e destruir. O homem quer acreditar que ele não existe. E o homem sofre. O homem tem tristezas. O homem tem angústias. O homem, irmãos, é escravizado pelo diabo. O homem, irmão, sofre. O homem tem lutas, depressões. O mundo está angustiado, irmãos. O diabo é o Deus deste século. E domina, irmãos, os homens. São escravos seus. Mas diante de tudo isso, meus amados irmãos, o homem não quer acreditar que ele é real. E a forma que o homem quer agir, irmão, contra o sofrimento de toda a humanidade, para solucionar as doenças mentais, os problemas físicos, de saúdes mentais, psicológicos, seja quais forem, o homem quer sempre usar, irmão, de recursos naturais. A solução é a medicina, a solução é a ciência, a solução é a terapia, é a psicologia, são meios racionais. Mas, irmãos, o que está ocasionando não são ataques racionais, não são, irmãos, ataques que são meramente humanos, da psique humana, não, são ataques espirituais, porque o diabo é um ser espiritual. E ele, irmão, não consegue, os homens não conseguem resolver, porque não querem reconhecer a sua existência. Mas ele é real, ele existe, ele ataca, há até enfermidades na Bíblia, que foi o diabo que colocou na vida de muitas pessoas. E Jesus, irmãos, reconheceu que essas enfermidades eram do maligno, e Jesus, irmãos, expulsou esses demônios. Nós vemos, irmãos, o espiritual, mas o mundo não quer reconhecer que isto existe. Aliás, vivemos, irmãos, em épocas que mesmo crentes, irmãos, sabendo da existência dessas entidades malignas, desses demônios, de Satanás, não querem viver, irmãos, como se a ação dele não existisse também em nosso meio. Querem achar que, meu irmão, as soluções apresentadas para certos problemas que são espirituais podem ser resolvidos de uma forma racional também, filosófica, porque querem agradar, meus irmãos, os meios teológicos se sentem rebaixados quando falam em demônios. Se sentem rebaixados quando falam no inimigo, em Satanás, querem resolver os problemas de forma filosófica também, racional, não querem ser tidos como pessoas que estão abaixo de pessoas que têm um QI elevado da teologia. Querem resolver os problemas de forma também natural. Mas os crentes em Jesus, irmãos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem, irmãos, que Ele é real. Sabe que Ele opera, sabe que Ele existe, sabe, irmãos, que na palavra de Deus fala da sua criação, que Ele foi criado bom, mas se tornou mal. Sabem do seu fim, que Ele se tornando mal, irmãos, Ele vai ser julgado para todo sempre. Sabem, irmão, dos seus ardis, sabem da sua existência, sabem, meus amados irmãos, que Ele é real tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Sabe que Ele é uma pessoa espiritual real, que é o acusador, que veio para matar, para roubar e destruir. Sabe dos embates que Jesus, irmãos, teve com Ele. Sabe das suas tentações. Sabe, irmãos, que Ele é real. Mas o problema, irmãos, da igreja não é desacreditar da sua existência. O problema da igreja não é desacreditar que Ele existe, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é clara. Ele tentou Jesus no deserto. O problema, irmãos, da cristandade atual é que ela, irmãos, passou a ignorar os seus ardis. Por isso nós lemos nesta manhã: não ignorei os seus ardis. Ele tem a capacidade, meus amados irmãos, de seduzir,
de iludir, de, irmãos, pegar aquilo que é bom e transformar, irmãos, fazer com que nós possamos transformar em mal daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Ele tem a capacidade, irmãos, de pegar aquilo que é mal e dar, irmãos, uma embalagem bonita, uma embalagem bela. Ele, irmãos, tem essa capacidade, essa expertise, essa facilidade. Deus nos deu muitos, irmãos, sentimentos. Deus nos deu muitas sensações. Deus nos deu muitas coisas, irmãos, que são boas, mas o diabo tem o poder, irmão, de iludir-nos e fazer, irmãos, e pegar as coisas boas que Deus estabeleceu e fazendo fora da vontade de Deus essas coisas boas se tornarem más. O diabo tem essa capacidade. Aliás, ele mostrou isso, irmão, logo no começo. Quando Deus criou, irmãos, Adão e Eva, Deus os cercou da sua benevolência, os colocou num jardim, um lugar de delícias, o Éden. Deus disse: toda árvore do campo vocês poderão comer livremente, mas a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não poderão comer, porque no dia em que dela comerem, certamente, irmão, vocês morrerão. Mas o diabo, irmãos, estava lá para usar, irmãos, essa capacidade que ele aprendeu, que ele colocou em si, de pegar, irmãos, o belo e transformar em ruim, de pegar o bom, meus amados irmãos, e fazer que o homem e a mulher questionassem aquilo que era bom da parte de Deus. Na realidade, na primeira tentação, irmãos, o Deus que é bom, perfeito, justo, foi tido como mal. E ele, irmãos, que era mau, foi tido como bom. Vejamos, o diabo disse à mulher: olha, é por isso que Deus quer que vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabe que vocês, no dia em que comeres, os vossos olhos abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Note, irmãos, ele pegou o Deus que era bom, ele pegou o Deus que era perfeito, pegou o Deus que era justo, meus amados irmãos, e deu, irmãos, uma roupagem como se Deus fosse mau, como se Deus fosse egoísta, como se Deus fosse um ser, irmão, de segundas intenções, que não queria, irmãos, a felicidade do homem. E ele, irmão, foi tido como bom, porque afinal de contas, ele é que está alertando Adão. Afinal de contas, é ele que está alertando Eva. Eu estou abrindo os olhos de vocês. Eu estou alertando vocês que esse Deus não é tão bom assim, que esse Deus não é tão perfeito assim. Note que eu estou dizendo nessa manhã. Ele tem essa capacidade, meus amados irmãos, de pegar, irmãos, o sujo, de pegar, irmãos, o impuro, de pegar, meus amados irmãos, aquilo que é imundo e embrulhar, irmãos, numa embalagem bonita, bela, para que o homem possa se apossar. Ele tem a capacidade também de fazer o inverso, de pegar, meus amados irmãos, aquilo que é belo, aquilo que é santo, aquilo que é perfeito, aquilo que é justo, aquilo que é de retidão, e transformar, irmãos, numa coisa como se fosse ruim. Ele fez assim também no começo, e assim ele continua fazendo também em nossa época. Meus amados irmãos, quantas clínicas de aborto não há por aí, quantas mulheres não têm abortado durante, irmãos, décadas nesse mundo, e não tem tido como algo mal, como algo ruim, não tem visto isso como assassinato de crianças inocentes, meus amados irmãos, mas revestem de uma bondade egoísta, de uma bondade que, se ela não abortar, ela vai prejudicar-se como mulher,
ela vai deixar de prosperar financeiramente, ela vai deixar de progredir financeiramente, de fazer uma faculdade, ela vai se prender uma criança, e para que isso não aconteça, é melhor que ela aborte. Vivemos, irmãos, numa sociedade que não valoriza, irmãos, o casamento, antes valoriza o divórcio, porque dizem eles que importa é ser feliz, se não deu certo, se separe. E a consequência disso, meus amados irmãos, é uma sociedade rebelde, crianças, irmãos, que sofrem nas drogas, no vício, no álcool, na prostituição, no abandono, meus amados irmãos, na depressão, na angústia e no suicídio, porque o diabo tem essa capacidade de pegar, irmãos, aquilo que Deus viu que era bom, deixará o homem pai, sua mãe, sua mulher, e deixará o homem o pai, sua mãe, e anunciar, irmãos, a sua mulher, e ambos serão uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. O inimigo, irmãos, tem essa capacidade, e isso, irmãos, é o resultado. As consequências, meus irmãos, disso são desastrosos, sofrimento, dor, angústia para a humanidade. Ele tem a capacidade de dizer o que Deus faz é ruim, o que Deus pede é ruim. Ele envolve, ele seduz a mente das pessoas. Não obedeça. A obediência, a retidão é legalismo. Ele faz, irmão, da retidão, da obediência, ele chama de legalismo. Ele envolve, irmãos, de tal forma que o homem passa a acreditar, irmãos, que o que é mal é bom. E no final das contas, irmãos, só há tristeza, angústia e sofrimento na vida do homem. Portanto, não ignoreis os seus ardis. Ele é real, ele é astuto, ele sabe fazer muito bem, irmãos, esse trabalho. Portanto, um dos seus ardis é a tentação. O outro ardiz que o diabo usa é da intimidação. O diabo é o vosso adversário, ele é o nosso adversário. Ele anda como um leão, rugindo, irmãos, em derredor, querendo tragar. Ele usa da tática da intimidação. Ele ataca o crente pelos pecados que ele comete atualmente. Não é para cometer, mas existem pecados muitas vezes que não são confessados, não são deixados, e ele ataca, ele acusa. Com esses pecados, irmãos, que muitos que não se arrependeram, não deixam, estão cometendo. Ele, irmãos, ataca, ele acusa pelos pecados passados que o crente cometeu, que já foram confessados. O diabo, irmãos, é tão sagaz, que ele ataca, irmãos, até pelos pecados que você nunca cometeu, apenas porque você é tentado. Ele tem a capacidade, irmão, de acusar você até das tentações que você não caiu, de tal forma que você passa a acreditar, irmão, que cometeu sem ter cometido. E assim, meus irmãos, ele abate. Ele abate, irmãos, a vida do crente. Ele abate, irmãos, a vida espiritual. O crente se torna, irmão, subjugado às suas acusações. Ele tentou, irmãos, na história, abater, irmãos, a vida espiritual de Martinho Lutero. Lutero, irmãos, foi um homem usado por Deus para trazer, irmãos, a reforma protestante e trazer liberdade, irmãos, em todos os aspectos e sentidos, irmãos, na Idade Média, na Idade, irmãos, moderna. Mas, irmãos, o diabo por muitas vezes quis abater Martinho Lutero. A história vai dizer que certa vez, meus irmãos, Lutero teve, irmãos, uma batalha
batalha com o diabo lhe apareceu com uma lista enorme, irmãos, e ele mostrou essa lista para Martinho Lutero, e ele perguntou: olha aí essa lista, Martinho Lutero, veja o que está escrito. Lutero foi ler, irmãos, e viu que eram os seus pecados que ele tinha cometido. Depois, irmãos, outra vez, o diabo, irmãos, apareceu de novo com uma lista maior, e disse de novo: olha aí, Lutero, essa lista de pecados que você cometeu. E ele leu, e Lutero, irmãos, ficou abatido, irmãos, com aquelas acusações. Pela terceira vez, irmãos, Martinho Lutero, o diabo apareceu a Lutero, mostrou, irmãos, uma lista maior ainda, com a acusação dos seus pecados. Meus irmãos, Lutero ficou abatido, e o diabo disse: olha, Lutero, do que adianta essa reforma? Do que adianta essa tua fé? Os teus pecados continuam. Volta para a igreja romana, volta para a confissão, volta para a caridade, volta para as boas obras, volta para a igreja romana, volta para os flagelos, volta para lá. Mas nessa hora, irmãos, veio fé na vida de Lutero. Lutero olhou para o diabo e disse: escreve aí embaixo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O diabo, irmãos, tem essa capacidade, até, irmãos, de acusar de pecados que nós não cometemos. Martinho Lutero, se não me engano, foi quem disse: nós não podemos evitar que um passarinho voe sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que ele pouse e faça um ninho na nossa cabeça. O diabo, irmão, quer até nos acusar, irmão, de um passarinho, irmão, que voa sobre a nossa cabeça. Por isso, meus amados irmãos, há crentes, irmãos, que não têm enxergado os seus ardis. A sua tática, irmãos, é de acusação, de acusar dos pecados que você está cometendo. Confesse o nome de Jesus, peça perdão pelos seus pecados, dos pecados que você cometeu. Jesus já te perdoou. Você já foi lavado, remido no sangue de Jesus. Dos pecados que você não cometeu são apenas tentações. Vá e viva uma vida espiritual, ponha o diabo para correr, não ignore os seus ardis, viva uma vida de pureza, de santidade, de obediência a Deus, porque o diabo já perdeu. Sua tática, irmãos, é a intimidação. Mas existe, irmãos, uma outra tática que talvez seja a mais pesada de todas. É a tática, irmãos, da aflição. É a tática, irmãos, aonde ele aflige os homens, os crentes. É a tática, irmãos, aonde ele faz o corpo sofrer. Aonde ele faz, irmãos, a mente, a alma, de tal ponto, meus amados irmãos, que se Deus não nos socorresse, nós poderíamos pensar, irmãos, em desistir. E na Bíblia Sagrada, irmão, nós vemos essas táticas da aflição usadas pelo inimigo. É a permissão de Deus, Deus permite. Deus é poderoso, porque nós não somos tentados, provados, além do que possamos suportar. Antes também, Deus viu um escape para mim e para você, como diz em 1 Coríntios 10:13. Mas o diabo usa, irmão, da aflição para abater, para fazer o crente gemer, irmão, que se Deus não socorresse, ele ia começar a questionar Deus: Deus, por que isso? Por que este sofrimento? Por que essa angústia? Por que essa perda? Por que essa luta? Por que essa tribulação, Senhor? Por que comigo? Eu não aguento mais. O diabo, irmãos, usa também essa tática da aflição. Ele fez assim com Jó. Ele fez isso com Jó. Ele viu, meus amados irmãos, como Jó era fiel. Como Jó, irmãos, era santo. Como Jó, irmãos, obedecia a Deus e foi acusá-lo diante de Deus. Deus disse: viste o meu servo Jó, como me obedece,
Como se desvia do mal. Era um homem temente a Deus, irmãos, que obedecia. Era um homem espiritual. Era um homem santo. Era um homem, irmãos, que sabia vencer espiritualmente. Era um homem de oração. Era um homem que pensava até no pecado dos seus filhos e fazia sacrifício. Era um homem de Deus. Mas o diabo, irmãos, queria afligi-lo. O diabo queria, irmãos, maltratá-lo. O diabo queria envergonhá-lo e começou a tentá-lo. Veja aí, Deus. Ele te serve porque tu cerca de bens. Se tu tirar os bens dele, ele te amaldiçoa, ele te deixa de seguir. Note, irmãos, a aflição financeira veio, mas ele continuou fiel a Deus. Nu eu vim a este mundo e nu eu tornarei. O diabo, irmão, não se sossegou, quis afligir, irmãos, a sua família, matar os seus filhos, tirar a vida de sua família. O diabo foi lá, irmãos, e fez. Mas mesmo assim, irmãos, ele continuou fiel a Deus. Ele apareceu de novo para acusar Jó. Ele te obedece ainda, é porque a provação ainda não foi grande, a aflição ainda não foi grande, mas se tocar-lhe a saúde, da planta dos pés até a cabeça, ele vai te amaldiçoar, ele vai desistir de te seguir. E a Bíblia fala, meus amados irmãos, que ele recebeu uma doença, uma enfermidade, umas chagas que tomou todo o seu corpo. E aí, irmãos, veio a sua esposa e disse: vai, amaldiçoa esse teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E nem em tudo isso, meus amados irmãos, Jó amaldiçoou a Deus. Pelo contrário, ele foi vitorioso na prova, ele foi vitorioso, irmão, na luta. E Deus, irmãos, o recompensou com experiências, com prosperidade, com bênçãos espirituais para com a sua vida. E o diabo foi envergonhado, mas a luta foi dura. Meus irmãos, tocou as suas posses, tocou a sua família, tocou a sua saúde, tocou a sua vida. Mas, irmãos, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Portanto, não ignorei os seus ardis. É hora, irmãos, de nós olharmos para os ardis de Satanás, de não ignorar tais coisas. E diante disso, meus amados irmãos, surge a pergunta: por que é que ele faz isso? Ele é o acusador, ele é o caluniador, o seu tempo está próximo, se aproxima, a palavra de Deus se cumpre. Ele tem medo de sua morada e dos demônios, irmãos, é o inferno, um lugar preparado para o diabo e seus anjos, disse Jesus. É o lago de fogo, lá ele vai sofrer. Ele tem medo do sofrimento também. Não pense você, meus amados irmãos, que o diabo é onipotente, ele não é. Não pense você que o diabo, irmãos, é uma dualidade, uma força plena do mal que é igual à força do bem. Não é. Ele é uma criatura, ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele não sabe todas as coisas, ele não é onisciente, ele não é Deus. Ele tem suas limitações. Tudo que ele faz é com a permissão de Deus. E Deus usa a sua maldade, muitas vezes, meus irmãos, Deus se vale da sua maldade para benefício daqueles que são crentes, daqueles que servem a Deus. Ele é limitado, ele é maior do que nós. Mas ele, irmão, sabendo de sua morada, ele lá sofrerá. Lá, irmãos, os homens que não se arrependerem dos seus pecados irão para este lugar de tormento, mas que inicialmente foi preparado para o diabo e seus anjos. Lá os homens sofrerão de dia e de noite, o fogo que nunca se apaga, a verme que nunca morre. Mas lá, irmãos, eles sofrerão, irmãos, o mesmo castigo, a mesma dor, a mesma condenação. Jesus disse, irmãos, que
aliás, a Bíblia diz que Jesus foi, irmãos, a um lugar onde havia um homem, irmãos, com espírito demoniado que estava sobre ele, uma legião demoniada de gadareno. Aqueles demônios, irmãos, ao avistarem Jesus, disseram: afasta-te de nós, não nos atormentes, como quem diz: olha, ainda não chegou a hora da nossa condenação, ainda não é o lugar de sofrimento para nós. Eles temem, irmãos, também um sofrimento eterno. Mas por que eles fazem isso? Por que ele faz isso? Por que ele nos acusa? Porque, irmãos, ele quer nossa frieza espiritual. Por quê? Ele sabe, irmãos, que nós pertencemos a Jesus. Ele sabe, irmãos, que já perdeu o domínio sobre nossa vida. Ele sabe, meus amados irmãos, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele sabe, meus amados irmãos, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem outra qualquer criatura. O diabo é uma criatura e nem ele poderá, irmão, nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, porque ele afronta a mim, porque ele afronta você que é crente, porque que ele quer que você fique frio, porque que ele quer lhe acusar, porque que ele quer tirar de você as forças, porque ele sabe, meus amados irmãos, o potencial da sua igreja. Ele sabe, irmãos, o que a igreja é. A igreja é a luz deste mundo. A igreja, irmãos, é sal deste mundo. A igreja, irmãos, é poder. A igreja, irmão, invade. A igreja destrói o arraial do diabo. Ele sabe, meus amados irmãos, que o crente avivado, o crente santo é exemplo, irmão. Jó foi exemplo para nós, Jó foi exemplo para muitos crentes. Crentes fiéis são exemplo de retidão e de santidade. Crentes santos que oram, que buscam a Deus, irmãos, se tornam espetáculo ao mundo, porque são homens que influenciam, são homens que inspiram, são homens que estimulam, irmãos, a servir a Deus, porque aquele que serve a Deus, Deus recompensa. O diabo sabe, irmãos, o que é uma igreja avivada. Jesus, irmão, no seu ministério, foi perguntado, irmão, se ele era o Messias por João Batista. Se ele era o Messias por João Batista, Jesus, em poucas palavras, respondeu: volta e disse a João Batista: os enfermos são curados, os demônios são expulsos, o poder de Deus é manifestado. Meus irmãos, o diabo sabe do potencial que eu e você tem. Mas se tivermos, irmãos, entregues à frieza, à negligência, aos seus ardis, ele vai conseguir que a igreja não use, não obedeça a responsabilidade que foi dada para ela, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se o crente for frio, se o crente, irmão, vivesse debaixo da acusação de Satanás, ele não vai conseguir expulsar os demônios, impor as mãos sobre os enfermos. Meus irmãos, ele não vai conseguir fazer essa obra com poder, porque ele sabe o que a igreja é capaz, e ele sabe o que você é capaz. A palavra de Deus diz, irmãos, que, meus irmãos, o Pedro, ele foi intimidado e ele nem sabia. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das que são de Deus. O diabo sabia, irmãos, o potencial que o apóstolo Pedro tinha. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, Satanás me pediu a ti para se andar a ti como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Ele sabia
sabia, irmão, do potencial de Pedro. Pedro, irmãos, era um homem precipitado. Pedro era um homem que errava. Pedro era um homem, irmãos, que escorregava. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus também viu em Pedro, Jesus viu em Pedro o seu potencial, a sua qualidade. Pedro, irmãos, errou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Meus amados irmãos, Pedro se entristeceu, mas Jesus disse: Pedro, tu vais se arrepender, e quando tu se arrepender, Pedro, tu vai voltar a fazer a obra, tu vai voltar a pregar o evangelho, tu vai apacentar as minhas ovelhas. Jesus foi atrás de Pedro, irmãos. Jesus foi atrás de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro aprendeu a lição, meus amados irmãos. Ainda que você ame a Deus, Deus ama muito mais você, porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Ele nos amou primeiro. Pedro, na terceira pergunta: Senhor, quer saber de uma coisa? Tu é que sabe todas as coisas. Tu é que sabe todas as coisas. O que eu sei é que eu te amo, mas é tu que sabe. E Jesus olhou para Pedro, irmãos, com perdão, com amor, e disse: agora vai, agora vai, agora vai, e apacenta as minhas ovelhas. Porque ele sabia, irmãos, o potencial que Pedro tinha. O teu potencial. Como está a tua vida? Você acha que chegou ao seu limite? Ou você está preocupado com o que Deus está fazendo com o outro? Ou você está preocupado porque Deus está dando oportunidade ao outro? Se muitas vezes, meus amados irmãos, passamos por lutas, provas, e muitas vezes, irmãos, o diabo nos tenta com aflições duras, é porque Deus quer que nós aprendamos alguma coisa na nossa vida espiritual. Ele quer que nós possamos amadurecer espiritualmente, ser preparados, ser usados para toda boa obra, ser vasos de honra e não para desonra. Mas muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com o que Deus faz com o outro, e não preocupados, irmãos, o que Deus pode fazer conosco e através de nós. A Bíblia, o crescimento espiritual, irmãos, é muito mais do que conhecimento bíblico, é experiências com Deus, é amadurecimento, é visão espiritual, é equilíbrio espiritual. Muitos irmãos são zelosos até demais, acima do que a Bíblia diz. Fiquem na Bíblia, meu irmão. Muitos querem ser empáticos demais. São homens de Deus, mulheres de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas são empáticos demais. E acabam sacrificando, irmãos, a palavra de Deus, rejeitando a doutrina por essa empatia amorosa. Aonde tem que compreender tudo que a pessoa faz, passar a mão na cabeça. É hora, irmãos, de descobrir qual é o seu potencial. E qual é o teu potencial? Deus já lhe usou como Ele queria. Você já chegou ao patamar que Deus quis. E eu vos digo nessa manhã, irmãos, que muitos de nós ainda não experimentamos, irmãos, o que é para experimentar diante de Deus. Que muitos de nós, irmãos, têm o potencial grande para ser usados por Deus, mas, meus amados irmãos, se ignorarmos os ardis e deixarmos de crescer espiritualmente e afrouxarmos, meus amados irmãos, a nossa vida espiritual, vamos viver com uma vida capenga e limitada, meus amados irmãos, às acusações do inimigo, e não vamos ser, irmãos, a igreja que Deus quer que nós
nós sejamos uma igreja que salgue, que brilhe, que expulse Satanás, que ganhe almas para Jesus e que experimente um avivamento espiritual. Jesus, meus amados irmãos, teve um ministério invejável, no bom sentido. Meus irmãos, o ministério de Jesus não foi o ministério de um profeta qualquer. O ministério de Jesus não foi um ministério, irmãos, de um pastor qualquer. O ministério de Jesus foi cheio de sabedoria e do Espírito Santo, e muitos queriam ter, irmãos, o ministério que Jesus teve, mas não querem pagar o preço que Jesus pagou. E o preço que Jesus pagou, irmãos, é que sendo Deus, ele se deixou ser cheio do poder do Espírito Santo. Teve uma vida de oração, teve uma vida de jejum, teve uma vida de consagração. E quando ele foi, irmãos, levado ao deserto, irmãos, pelo Espírito Santo, meus irmãos, para ser tentado pelo diabo, olha ele aí, o diabo para tentar Jesus, olha ele aí, meus irmãos. Mas a notícia boa é que Jesus não afrouxava a sua vida espiritual. Era um homem de jejum, era um homem de oração, e venceu o diabo com a palavra de Deus. O diabo chegou, irmãos, para o tentar. Jesus expulsou demônio, você pode expulsar também. Jesus curou os enfermos, você pode curar também. Jesus fez o coxo andar, no nome dele, você pode fazer também. Jesus deu vista aos cegos, no nome dele, você pode fazer também. Jesus ressuscitou os mortos, irmão, no nome dele, você também pode fazer ressuscitar os mortos. Mas ele, irmãos, meus irmãos, não afrouxou a sua vida espiritual. Onde está Jesus? Cadê ele? Cadê onde é que ele foi? Nós discípulos estamos aqui, a multidão está ali. Cadê ele? Onde é que ele está? Ele está no monte orando. Ele está jejuando. Porque, irmãos, ele não afrouxou a sua vida espiritual. E ele venceu o diabo, irmãos, com esta palavra, com jejum e com oração. O diabo tentou para tirá-lo do caminho da cruz, do sofrimento. Ofereceu, irmãos, os reinos, a glória deste mundo, que Jesus não negou que eram dele. Porque ele é o Deus deste século, temporariamente ele é o Deus deste século. O diabo quis a adoração. Desde, irmão, do começo, ele quis a adoração. E por causa disso, ele se tornou o diabo, a adoração somente a Deus. Não queira adoração somente a Deus. Ele foi tentado, irmãos, para se jogar, irmão, de um precipício. Porque estava escrito na palavra que os anjos iam receber ordem para lhe socorrê-lo. Jesus o venceu com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus venceu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Jesus, irmãos, o venceu com a palavra, porque Jesus não afrouxou a sua vida espiritual. Portanto, meus irmãos, não olhe para você como pequeno, você é grande para Deus. Deus pode lhe usar. Deus pode fazer grandes coisas através de você. Mas pastor, eu sim você. Mas quem você é, pastor? Veja quem eu sou. Você é alguém por quem Cristo morreu.
e sabe testemunhar o que Deus fez pela sua vida. Portanto, meus amados irmãos, não ignoremos os seus ardis. Não basta saber apenas que ele é real, que ele existe. A questão é, você está deixando ser acusado por ele? Se ele é expert em ser o acusador, saiba que Jesus, irmãos, é muito mais poderoso na sua função de advogado. Que te perdoa, que te restaura, que te renova. Não ignorei os seus ardis. Ele te acusa dos pecados que você possa estar cometendo, mas nesta manhã você pode se arrepender. Saiba que você mal espiritualmente não é a sua própria vida. A sua vida está interligada com milhões e milhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O diabo, ele não pode te levar para o inferno, porque o céu já está garantido por você, para você. Mas através de você, e por você deixar de fazer o que você precisa fazer, milhões de almas vão para o inferno, se você não pregar o evangelho. Se você estiver frio espiritualmente. Vamos ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus.